Se você está endividado, se você não tem aquilo que você necessita para a sua vida diária, para as suas despesas, busca a Deus, peça estratégia, peça direção, peça portas abertas, que o Senhor é aquele que vai fazer o milagre na sua vida. Amém? Não tenha pequena fé, tenha grande fé neste aspecto. Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Eu quero dar um testemunho para vocês. Logo no começo do nosso ministério, nós fomos morar numa casa no Brooklyn, que nós ganhamos da nossa família, eu, Lamartine e a Érica. E a casa era uma casa que tinha 3 quartos. Ela era uma casa relativamente ampla, tinha 4 quartos. E quando nós chegamos lá, o que a gente ganhava não dava para a gente pagar as despesas daquela casa. E eu me lembro que um dia eu estava no corredor, olhei para os quartos assim e falei: Deus, essa casa não cabe no nosso orçamento. Aí na hora o Espírito Santo me repreendeu e disse assim: não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar, não que essa casa não cabe no seu orçamento, mas que o seu orçamento não cabe nessa casa. Então quem tem que mudar é o orçamento, não a casa, porque a casa eu já dei. E foi assim que Deus fez. Eu e o Lamartine entendemos isso, concordamos, pedimos a bênção do Senhor. Naquele tempo o nosso ministério estava começando, a igreja estava começando, então o nosso salário era pequeno. Não dava para aquela vida que Deus estava nos proporcionando. E Deus fez um milagre. Uma pessoa que participava da nossa célula, um empresário, fez questão de nos ofertar mensalmente algo que pudesse suprir todas as nossas necessidades. E ele fez isso durante, eu acho que alguns anos, uns 2 anos, até que a igreja pudesse nos dar um orçamento maior para que pudéssemos suprir as nossas necessidades. Amém? Deus faz isso na vida de todos nós. Eu não sou diferente de ninguém. Você simplesmente tem que ter fé, olhar para Deus como Deus da provisão. Deus é aquele que tem poder e Ele tem domínio sobre as forças da natureza. Jesus, Ele advertiu os discípulos em 2 situações. Primeiro, quando Ele andou sobre as águas. Os discípulos saíram de barco e Jesus ficou em terra e depois foi se encontrar com os discípulos andando sobre as águas. E quando Ele foi visto, eles achavam que era um fantasma. E depois que eles identificaram que era Jesus, Pedro, o ousado discípulo, impulsivo, falou para Jesus: Jesus, manda eu ir ter contigo. E Jesus chamou a Pedro: venha, Pedro. E Pedro, então, crendo na palavra, foi andando sobre as águas até Jesus. E a palavra de Deus relata que teve um momento que ele olhou e viu e sentiu o vento. E sentiu as ondas. E aí ele ficou com medo e começou a afundar. E Jesus o pega pela mão. E naquele momento Jesus fala: por que você duvidou? Por que você teve uma pequena fé? Por quê? Porque ele não olhou para Jesus, ele olhou para as circunstâncias. Porque nós temos que saber que Deus, Ele tem poder sobre toda a criação. Aquilo que nós não temos poder, Deus tem poder para interferir. Amém? E foi isso que Ele quis ministrar para Pedro. Quando Ele acalma a tempestade, os discípulos estão no barco e começa uma grande tempestade e as ondas estavam imensas e eles estavam quase virando. Eles acordam Jesus e dizem assim: Jesus, por favor, salva-nos, porque nós vamos perecer. Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé. E Ele acalma a tempestade. Quando nós olhamos
para as circunstâncias que nos parecem tempestades, para as circunstâncias que nos parecem ventos, que vão nos engolir, que vão nos afogar, que vão nos destruir, nós temos que focar o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é capaz de governar sobre todas as coisas e nos guardar de todo mal. Amém? Deus, Ele quer que nós tenhamos a fé nessa medida. Que não importa o que esteja nos afligindo, seja grande, seja pequeno, seja algo que você olhe e diz, impossível eu me sair dessa. Deus vai ser aquele que vai intervir, porque para Deus não há impossíveis. Se pessoas têm se levantado contra você, se você tem dificuldade com pessoas, entrega para Deus. Deus é aquele que comanda as nações, os destinos. Deus é aquele que levanta autoridades e destitui. A palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Ele inclina para onde quer. Então não há motivos para não crer no Deus que opera milagres. E Jesus repreendeu aquela pequena fé. Mas Jesus, Ele espera que a nossa fé seja como um grão de mostarda. E o que significa isso? É o tamanho? Como eu já disse aqui, não. Porque Jesus deixou claro que Ele não se agrada de uma fé pequena. Quando Ele se refere ao grão de mostarda, Ele se refere ao grande impacto daquele pequeno grão. Porque um pequeno grão vem a brotar uma grande árvore. Uma vez Jesus comparou o reino dos céus assim como a semente de mostarda. Ele diz assim, olha, essa semente é plantada e gera uma grande árvore e as aves vão então se aninhar naqueles ramos. Comparando o quê? O reino dos céus como algo que aconteceria insignificante, mas que cresceria de uma forma extraordinária, rápida. E aqui ele compara a fé com o grão de mostarda também. Você sabe que o grão de mostarda tem cerca de 2 milímetros. E o pé adulto pode chegar a 3 metros. E rapidamente, a colheita das folhas de mostarda pode ser iniciada entre 40 a 70 dias. É muito rápido do plantio. A floração e a produção de sementes acontece de 2 a 5 meses após o plantio. Ou seja, pequeno, mas rápido e cresce muito. Então Jesus, Ele quer dizer que a nossa fé tem que ter esse impacto. Nós quando cremos, vivemos o impossível diante de Deus. E Jesus disse assim, olha, a sua fé deve ser como o grão de mostarda. E você vai dizer a esse monte, sai daqui, e ele vai para onde você determinar. Sai daqui e se lança ao mar e assim será feito. É esse nível de ação que nós podemos viver se cremos num Deus do impossível. Se a nossa fé tem que gerar esse impacto e transformação. Jesus, Ele espera que a nossa fé crie um grande impacto ao ponto de transportar um monte. O que significa esse monte? Será que Jesus quer que a gente dê ordem para o monte sair andando? Ou alguma questão da natureza se estabelecer? Pode até ser, já aconteceu isso algumas vezes. Mas eu creio que aqui ele usa principalmente como uma metáfora, querendo dizer que um monte, algo que lhe seja impossível, que lhe seja grande, um obstáculo, pode ser uma carência, pode ser uma necessidade, pode ser uma enfermidade, pode ser uma resposta. Na verdade, este monte representa impossibilidades. Quando você olha para um monte, você diz, impossível que ele saia e se lance ao mar. Mas se você tiver fé na impossibilidade, porque Deus é capaz de transformar as impossibilidades em possibilidade, assim será feito com você. Direis ao monte, nós é quem determinamos, nós é quem declaramos.
E é incrível que muitas vezes a gente se coloca em sujeição a Deus e pede a Deus para que Deus faça sobre as nossas vidas. Deus até entende a maneira que nós nos sujeitamos a Ele, mas na verdade, Deus quer que você diga ao monte, saia. Deus te dá autoridade para determinar que Satanás seja impedido de agir na sua vida. Você pode dizer às circunstâncias, basta, cesse, em nome de Jesus, e Deus vai operar um milagre na sua vida. Quando Jesus falava sobre cura, ele muitas vezes, ele chegava e repreendia o espírito da enfermidade. Muitas vezes, não, a maioria, ele não olhava a Deus. Senhor, vem cura. Já viu Jesus orando, Senhor, cura? Jesus falava, sai em nome de Jesus, ser curado. E nós temos que dizer à enfermidade, sai em nome de Jesus, ser curado. Senhor Deus, traga agora a provisão de que necessitamos, faz um milagre agora. Senhor Deus, eu amarro os demônios em nome de Jesus, de tal pessoa, de tal circunstâncias, e assim será com você. Diga ao monte, saia daí e joga-se ao mar. Você tem que dizer as impossibilidades, que haja, que seja, que aconteça pelo poder de Jesus, e acontecerá na sua vida.